É isso aí, pessoal. Hoje eu vou reagir ao vídeo do Lucas Inutilismo. Eu nunca fiz vídeo de react, mas na verdade não vai ser um react clássico passando a tela do vídeo original. Mas eu vou fazer um comentário sobre os vídeos do Lucas Inutilismo que chama Inteligência Artificial, pra gente dar uma situada e poder levantar alguns pontos sobre quem desenvolve IA, sobre quem pensa sobre IA e a visão popular e tudo mais que a gente pode imaginar em relação a isso. Pra você que vive numa bolha e não sabe quem é Lucas Inutilismo, ele é um youtuber antigo, ele costuma fazer bastante coisa sobre humor, faz uns vídeos com bastante ação, ele faz muita coisa sobre música. O clima dos vídeos dele é clima de humor. Então assim, ó, a primeira coisa que você tem que entender é que vai ter muita zoeira no meio desse vídeo aí. Ah, uma coisa importante, agora tá chegando no final do ano, eu moro em Floripa e começa agora uma época de temporada, de festa, de barulho, de bagunça. Eu não sei como vão ficar as produções de vídeo durante esse mês e janeiro também não sei. Então provavelmente vai dar uma caída porque eu preciso arrumar uma janela sem barulho que eu não sei se eu vou conseguir encontrar. Então vamos lá, começo do começo. O Lucas já começa avacalhando, falando do Akinator, que era uma IAzinha antiga, não sei se vocês vão lembrar. É uma IAzinha que você perguntava que animal que você tá pensando e aquela IAzinha ia te fazendo perguntas. O teu animal tem rabo? Daí vai chegar um momento que ele fala assim, você tá pensando no pinguim na Malásia. E aí você assim, como assim? Você acertou? Eu já tinha pensado no negócio mais absurdo possível pra você errar e ele acertava. E ele fala do robô Ed, e eu lembrei também da Elisa, também lembrei do Deep Blue, e eu lembrei também do Watson, e era a grande expectativa que seria o grande médico. Ele já tinha ganhado dos seres humanos no Gelpard, que era um campeonato de perguntas e respostas, então já tava o fim do mundo, já estava declarado na época do Watson, e coisas que não aconteceram. Mas o que eu posso dizer assim, ó, o que tá acontecendo com certeza, desde a época do Akinator, desde a época do Watson, da Elisa, do robô Ed, do Deep Blue e tudo mais, toda a tecnologia que existe por trás desses bots e por trás desses brinquedinhos tá mudando completamente, mudando absurdamente. E nós estamos agora entrando no modelo do N2N, que é uma inteligência artificial que entende qualquer coisa para qualquer coisa. Não é mais só um Akinator que descobre animais, não é só mais um cara que fala de medicina. É imagem, vídeo, som, texto, é tudo. Então realmente nós estamos vivendo um momento diferente. Eu diria inclusive confirmando uma coisa que ele fala bem no começo do vídeo, realmente nós estamos vivendo uma revolução cognitiva. Por quê? Essa mudança de agora, ela é bem mais profunda do que tinha sido até agora. É a primeira vez que uma inteligência artificial cai na mão do povo, cai na mão das pessoas comuns, cai na mão de qualquer um que quer usar, que entra lá no GPT-3 e já sai fazendo pergunta e recebendo resposta. Essa popularização nunca aconteceu e inteligência artificial era um troço que quando as pessoas falavam, não tinha, era uma coisa de nerd, de alguma coisa que você nem sabia o que era, de onde que usava. E uma das coisas que o Lucas fala é que a inteligência artificial ela não vai substituir o ser humano porque o ser humano tem muitas coisas próprias dele e que essa inteligência seria uma inteligência análoga. Isso eu diria que tem um pouco de verdade, mas talvez seja mais diferente ainda do que ele está imaginando. Quando a gente fala de analogia, é aquela coisa que não é igual, mas que tem a mesma função, que serve para fazer a mesma coisa. Porém, no universo da inteligência artificial, os chatbots são apenas uma das vertentes da inteligência artificial. Tem inteligência artificial de otimização, que por exemplo, pode estar fazendo otimização de tráfego aéreo, pode fazer otimização de produção, faz recomendação de filme, previsão computacional. Tem tantas áreas de inteligência artificial e a gente precisa lembrar que nem toda a inteligência artificial é essa inteligência artificial do chatbot, do ChatGPT e essa que todo mundo morre de medo do Terminator que vai dominar o mundo. Isso tem que ficar claro, porque provavelmente não vai ser o chatbot que vai dominar o mundo. Quando eles começaram a aplicar inteligência artificial em planejamento de voo e mira de coisas do exército, essa é muito pior e não é chatbot. Você tem que ficar muito ligado nisso, gente. Quando a gente fala de fim do mundo, não pensa no ChatGPT, não. Pensa em coisas mais simples. Uma outra coisa que ele comenta que tem muito a ver é que tem alguns pesquisadores que falam assim, cara, a gente não sabe o que está acontecendo dentro da rede neural. A gente não tem controle, a gente não sabe o que realmente acontece lá. E ele, de certa forma, fala assim, não, cara, no final das contas é tudo matemática e a gente entende completamente o que está acontecendo ali. Bom, a boa notícia, sim, é matemática. No final das contas é matemática. Mas a má notícia é que as inteligências artificiais estão cada vez mais arquiteturas. Ela é cada vez mais um sistema aberto que se autoajusta e que encontra soluções com uma supervisão humana que a gente nem sabe direito qual caminho que ela vai encontrar. Quando se diz a respeito de não saber o que está acontecendo lá, é a mesma coisa que a gente fala sobre o cérebro. A gente sabe mais ou menos o que uma pessoa pensa e o que um ser humano pensa, mas a gente não consegue controlar o que passa dentro da cabeça de uma criança. Por quê? Por mais que a gente saiba como funciona o cérebro, ele vai sempre surpreender, porque o limite dele é construído por uma arquitetura de sistemas e não por uma programação definida e pré-determinada. Outra coisa interessante que tem a ver com QI, o QI das máquinas e o QI das pessoas. Isso aí é uma coisa que eu posso falar com bastante propriedade, porque eu sou psicólogo e eu trabalho
trabalho com inteligência artificial justamente porque eu estava atrás de inteligências, tentando entender inteligências, eu fui para esse caminho da inteligência artificial para compreender aprendizado e para conseguir fazer máquinas que fossem realmente inteligentes. Hoje em dia, no pós-chat GPT, tem muito teste que era aplicado em ser humano que está sendo aplicado nas máquinas. Eu já fiz um vídeo aqui falando sobre o Enem, tem testes de inteligência sendo aplicados de todos os tipos de área, desde medicina, desde direito e tudo mais. Mas uma coisa que eu posso dizer com certeza que tem a ver com psicologia e inteligência humana é que essas máquinas, esses LLMs, elas não têm um ego, elas não têm uma coisa que unifica. Então ela pode começar uma pergunta dando a intenção que ela vai para um certo caminho, no meio da resposta ela muda para um outro caminho, porque ela não tem uma coerência interna. Ela vai completando o raciocínio dela, só que ela tem uma alimentação de informação de todo tipo de gente, e inclusive de pessoas contraditórias, e por conta disso ela é meio que um trem desgovernado que pode começar de um jeito e terminar de outro. Uma coisa bem interessante tem no vídeo do Leandro Carnal, que ele pede pro ChatGPT fazer um texto como se fosse ele escrevendo. E o ChatGPT tem horas que ele fala como se fosse Leandro Carnal, depois ele muda de opinião, e depois volta para Leandro Carnal e fica nessa oscilação. Porque ele não é um indivíduo como a gente. Se você perguntar 3, 4 vezes a mesma pergunta para mim, muito provavelmente eu vou dar respostas parecidas, semelhantes e coerentes dentro de uma linha de raciocínio. O ChatGPT é completamente o oposto disso e essas LLMs não vão fazer isso. Eu inclusive recomendo você nunca perguntar alguma coisa que você não saiba para uma LLM, porque se ela responder errado, você não vai saber que ela está errando. Ela é sempre um assistente, uma ferramenta. Uma outra questão que ele pontua sobre ser apocalíptico e ficar pensando muito no fim do mundo, e ele diz que ele é mais moderado, que ele não é nem tanto de ficar achando que o mundo vai explodir, mas também nem tanto achar que não vai acontecer nada. A questão mais importante desse momento, como existe uma incerteza em relação ao futuro, as políticas de regulação do que é permitido ou não em inteligência artificial, pensando num cenário negativo, se ele realmente acontecer, não vai dar tempo de fazer uma regulamentação e a já vai estar feita. E por isso que muita gente está alarmada e com razão. Principalmente essas pessoas como Elon Musk, essa galera que está nos bastidores da tecnologia, vendo aquilo que a gente não está vendo. A gente só está vendo a ponta do iceberg do produto que foi lançado. Vocês têm que lembrar que sempre por trás do ChatGPT tem muito mais coisa acontecendo ali atrás. Vocês têm que entender que sempre que sai uma publicação de uma pesquisa, foram 5 anos de pesquisa e 5 anos até aquela pesquisa ser publicada. Então são 10 anos de atraso, no mínimo, de tudo que está acontecendo hoje. O que está sendo pesquisado hoje já está 10 anos lá na frente e a gente nem sabe ainda. Então não caia nesse papo de ser moderado nessa hora, principalmente porque nós estamos falando de uma tecnologia que já é poliglota, já programa e faz uma série de coisas que nunca tinha sido feitas com a qualidade que está sendo feita agora. Uma questão também que ele pontuou, que quando você manda a IA cumprir um objetivo, e ela é meio estúpida, acaba fazendo coisa sem sentido, podendo acabar com boas intenções chegando em resultados catastróficos. Esse cenário especificamente da IA fazendo besteira, ele é muito possível, mas do ChatGPT pra frente parece que ele diminuiu um pouco essa possibilidade, uma vez que as IAs antigas elas não tinham muito essa noção de linguagem e elas eram mais práticas e mais ações. Isso eu diria que no meu radar de periculosidade, isso baixou um pouco, apesar de não ter sumido. Agora, a que eu mais gosto e que eu acho que tem tudo a ver é essa noção de perda da realidade, que ele comenta na ideia de você comprar um salve de um parente que morreu ou coisas assim e do mundo começar a se virtualizar. E que esses chatbots e que essas amizades e que todas as nossas relações humanas podem sim se virtualizar cada vez mais. Isso eu acho muito real e o meu ponto de vista é um pouco diferente do que a galera costuma falar. O ponto de vista normal é que a realidade existe e que essas coisas são contra a realidade. E a forma como eu vejo, com a minha experiência de psicólogo, é que a realidade não existe e que isso aí só tá mostrando uma verdade que a gente tá tentando negar. E que essas coisas que colocam a realidade em xeque-mate e que começam a fazer coisas que são irreais se tornarem mais reais do que a gente chama de realidade, na verdade estão mostrando só brechas de uma coisa que é muito mais abstrata, que é a nossa inteligência e a nossa existência. Definitivamente, a gente é muito mais do que o mundo real, apesar da gente construir a nossa inteligência baseada no mundo real. Uma das coisas que tem a ver com essa perda da realidade, que tem a ver com dar um salve pro parente, tem um vídeo no meu canal que fala sobre clonagem de voz, usando o Eleven Labs. Esse vídeo foi bastante polêmico porque muita gente, mas muita gente mesmo, veio no privado pra mim querendo clonar a voz de pessoas que já se foram. Isso parou, as pessoas pararam de perguntar, mas eu tenho certeza que elas não pararam de pensar isso, porque comecei a dar negativo e dizer que não ia fazer isso. No caso ali era a ferramenta da Eleven Labs, a própria Eleven Labs não permite que isso seja feito, você precisa de uma autorização das pessoas, mas eu tenho certeza que o pós-vida virtual, depois da vida real, vai acontecer. Já tem pessoas que estão pensando nisso, né? Como é que vai ser o pós-vida, já deixando conteúdo, já deixando registros digitais para que as pessoas consigam conversar com você mesmo depois de você morrer. Isso é muito doido, porque isso era uma coisa de filme que realmente agora já é realidade. Não estamos mais falando de uma coisa que talvez um dia aconteça. Não, já está acontecendo. O último ponto ali que ele levanta é que a quantidade de golpes, a quantidade de coisas que vão surgir a partir
da IA é gigantesca. Recentemente agora teve a posse do presidente na Argentina e começou uma polêmica no Twitter e começaram a mandar fotos e eu já olhava para aquelas fotos e já falava assim, ué, mas será que isso aqui aconteceu ou não? Porque eu tô tão imerso já nesse mundo de tecnologia nova e de criação de imagens que eu já comecei a olhar para aquelas imagens e a desconfiar. Eu tenho certeza que as pessoas não estão nesse nível de paranoia ainda, porque elas não estão gerando imagens diariamente como eu faço no trabalho, para gerar uma thumbnail, para gerar alguma coisa, para algum conteúdo do meu canal. E como eu tô sempre fazendo essa parte criativa de imagens virtuais, eu já sei bem o poder que essas coisas têm e já tá me deixando confuso quando eu vejo alguma notícia assim, ainda mais que as coisas tendem a só ficar mais evoluídas ainda. Eu não sei o que você pensa sobre isso, mas deixa sua opinião aqui embaixo porque esse assunto é bastante polêmico. Agora é fim de ano, é hora de despertar a criatividade. E é isso aí, deixa seu like, valeu!